Beleza, pessoal. Então vamos seguir aí. Mariana, acho que você consegue ver o chat. Não consegue? Aí, ó, ela tá falando contigo aí, ó. Aí, ela falou que você falou aí com ela. Beleza, então seguindo em aula de Física 3, como eu disse antes, a gente vai fazer essa aula aqui da frente C para a gente finalizar. Vou aproveitar essa aula online para eu mostrar os desenhos para vocês, fica mais fácil da gente visualizar aqui é, placas paralelas, linhas de forças, porque às vezes eu faço um desenho em sala, às vezes fica mais difícil de visualizar. Aí eu vou aproveitar essa aula online para vocês conseguirem visualizar essas situações. Para fazer uma breve revisão de superfície equipotencial, a gente viu que uma superfície equipotencial é aquela superfície que o potencial elétrico ele é constante, ou seja, ele é o mesmo sobre toda a superfície. A gente tem aqui o exemplo de uma carga positiva. Para onde que é o campo dessa carga? Isso, é para fora, muito bem. Então, o campo, as linhas de força apontam para fora, o campo ele é perpendicular na direção das linhas de força, então é o campo para fora. E aí, olha só, a gente tem aqui superfícies A e B, que são superfícies circulares. Aqui, pessoal, a superfície equipotencial, ela vai ser sempre perpendicular ao campo, tá? Igual perpendicularidade é o que gera o ângulo de 90 graus. Então, ela vai ser sempre 90 graus às linhas de força. E aí a gente tem aqui o campo elétrico, a direção e o sentido dele, perpendicular às linhas de força. Percebam que o potencial ele depende da distância. O potencial a gente calcula ele como sendo V igual a K vezes Q dividido por D. Ou seja, aqui não tem módulo, não é ao quadrado. Não tem módulo e não é ao quadrado. A gente percebe que o potencial ele é inversamente proporcional à distância. À medida em que a distância aumenta, o potencial cai. Então, na superfície A, em toda a superfície, como ela é equidistante à carga positiva, sobre essa superfície o potencial mesmo. Se a gente usar essa expressão aqui, ó, a gente vai achar o mesmo potencial. Já para a superfície B, ela vai ter um potencial que vai ser menor. Por que menor? Porque essa superfície ela está mais longe, mais distante da carga que está gerando esse potencial. Beleza? Então a gente pode concluir aí, ó, a expressão está aqui embaixo, a gente pode concluir que o VA é maior que o VB. Tranquilo? Dúvidas? Porque a gente já viu em sala, né? E aí, das linhas de força, a gente sabe que se eu tiver linhas de forças no espaço, soltas, o chat está aqui, tiver linhas de forças soltas no espaço, a gente sabe que essas linhas de forças foram geradas por corpos, né? Eu não preciso saber a forma deles, eu só tenho que saber que aqui eu tenho um corpo que ele é positivo, que ele gerou umas linhas de forças que vão da esquerda para a direita. Então, o corpo de cá ele é positivo, esse cara aqui ele é positivo, e esse cara aqui ele vai ser negativo. E aí, se a gente for fazer as superfícies equipotenciais, a gente sabe que ela é sempre perpendicular às linhas de força. Então, aqui a gente vai ter a superfície A, aqui a gente tem a superfície B, aqui a gente tem o campo elétrico A, aqui a gente tem o campo elétrico B, e a gente sabe que o VA é maior que o VB e que o EB em módulo é maior que o EA, tá? Aqui eu coloquei módulo, por isso que não apareceu a setinha de vetor em cima. Tudo bem? Isso aqui a gente fez também na última aula, né? A gente viu isso aqui em sala. Sim, Certinho, professor. sim, sim, tá certo. Pessoal, às vezes eu fico quieto porque a Mariana está falando pelo Meet. Acho que a voz dela não sai aqui. Mas ela perguntou se a gente pode falar que o corpo positivo, a força é de repulsão e o negativo é de atração, né? As linhas de força, sim, Mariana. As linhas de força elas vão entrar no corpo negativo. Se eu coloco uma carga positiva aqui,
ela vai gerar uma força do tipo atrativa, tá? Eu posso pegar aqui, ó, escrever aqui, colocar uma carga positiva aqui, ó, entre essas placas. Aí, com relação a essa placa negativa, a força que essa placa faz sobre essa carga é uma força atrativa. Essa carga tende a esse movimento para cá. Agora, com relação a essa placa aqui, a força que essa carga sente é uma força repulsiva. Então, a gente fala da força atrativa e repulsiva. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o chat agora. Só viu a Jennifer, né? É porque a Mariana tá pelo Meet. Ela não tá aqui com a gente, ela tá pelo Meet. Beleza. Daí, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode colocar placas paralelas, né? Duas placas paralelas. E aí a gente tem aqui o campo elétrico uniforme. Por que que esse campo elétrico ele é uniforme? Porque a gente vai ter que as linhas de forças equidistantes, tá? A distância entre elas aqui é a mesma. A gente não tem, nesse caso, uma aproximação ou um afastamento dessas linhas. E aí eu posso representar as superfícies equipotenciais. Essa superfície, eu sei, da definição, que ela é sempre perpendicular às linhas de forças, então, para esse caso, elas estão na vertical. Então, eu tenho aqui a superfície A e a superfície B. Daí, olha só, a gente tem aqui o campo elétrico E. Eita. A gente tem aqui o campo elétrico E, e esse campo elétrico ele é perpendicular à superfície equipotencial. Tudo bem? No finalzinho da última aula, eu propus um problema. A gente tem uma carga aqui, colocar uma carga nesse ponto aqui, ó. Chamei, acho que esse ponto de A, não foi? Nesse ponto de A. E aí eu quero levar essa carga até um ponto B, passando por um ponto P. Ou seja, eu vou pegar essa carga aqui, vou levar ela para o ponto P, e do ponto P eu vou levar ela para o ponto B. A gente vai fazer esse cálculo hoje. Basicamente, a aula vai ser voltada para esse cálculo, essa primeira aula. Bom, para ficar mais fácil, também aqui a gente consegue fazer animação, né? Fica melhor de visualizar o trabalho. Vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui um plano, um eixo de referência, que é o solo, aqui embaixo, e aí aqui eu tenho um corpo de massa M. Eu posso pegar esse corpo, tirar ele da posição inicial e levar ele até uma posição final, sem me preocupar com o percurso, com o caminho que ele vai fazer. Esse corpo, ele saiu de um ponto A, que eu vou chamar altura HA, que é a distância entre a posição inicial do corpo e a minha referência, que está aqui embaixo, ó, que é o solo. Ele foi para uma posição B, que aí eu tenho essa altura aqui, ó, HB, que é a distância da posição final do corpo ao meu eixo de referência. E aí a diferença de HA com HB dá a minha altura H, que é o tanto que o corpo andou. Tudo bem? E aí a gente pode definir o trabalho da seguinte forma. O trabalho, deixa eu trocar de cor aqui, ó. O trabalho da força-peso de A até B, assim que a gente lê, vai ser igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. E aí a gente sabe que a energia potencial, ou trabalho, né, da força-peso, é mais ou menos mgh. Onde, pessoal, o trabalho, a gente define ele como sendo força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Onde esse ângulo aqui é o ângulo entre o deslocamento e a força. Nesse caso aqui, a força-peso ela vai estar apontando para baixo. A força-peso está para cá. O deslocamento
foi feito para baixo. Né? O deslocamento foi feito para baixo. E aí, olha só, quando eu faço, eita, o negócio desceu aqui, todo maluco. Quando eu faço o ângulo entre a força e o deslocamento, esse ângulo para mim é zero. E o cosseno de zero a gente sabe que é 1. Então aí esse cara aqui ele vai ficar positivo, porque porque força e deslocamento tem mesma direção e sentido, e aí fica positivo. Esse sinal negativo aqui ele vai aparecer quando o trabalho e deslocamento tiverem mesma direção, porém sentidos opostos. Ah, Rodrigo, mas eu não consegui ver que esse trabalho da força-peso, a MGH, veio dessa expressão aqui, ó. Ó, a gente calcula o peso é uma força, fazendo o produto da massa vezes a gravidade. Esse cara aqui é a força-peso. E esse H aqui é o tanto que ele andou, ou seja, é o deslocamento. Então tá aí, força vezes deslocamento vai me dar o trabalho. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Beleza. Professor, Sim. o cosseno é por quê mesmo? O cosseno ele vai definir o ângulo entre a força e o deslocamento. Ele aparece aqui justamente para compensar esse sinal aqui, ó. Ele vai me informar, na verdade, se o trabalho ele é positivo ou negativo. Por isso que a gente coloca esse cosseno aqui. Igual nessa minha situação aqui, ó, força e deslocamento, eles têm mesma direção e sentido. Então, o ângulo entre a força e o deslocamento, como eles são paralelos, é zero. O cosseno de zero é 1. Então, isso me dá um trabalho que vai ser maior que zero. Agora, olha só, se eu estivesse tirando esse corpo do ponto B e levando ele para o ponto A, eu vou ter a minha força-peso ainda apontando para baixo. A força-peso ainda vai estar apontando para baixo, ela é fixa para cá, aponta sempre na direção, no sentido do campo gravitacional, porém agora o deslocamento está para cima. Aí se eu fizer o ângulo entre esses dois caras, o ângulo a gente sabe que é... Quanto que dá esse ângulo aqui? 180? Isso, 180 graus. E o cosseno de 180 é quanto? A gente sabe que o ângulo é 180 graus, ou é π, né? Vou colocar 180 graus aqui. A gente pode colocar π também, tanto faz. O cosseno de 180 a gente sabe que é menos 1. E aí, menos 1, quando eu multiplicar a força vezes o deslocamento, vai aparecer um sinal negativo aqui. Ou seja, o trabalho vai me fornecer um valor menor que zero. Entendeu? Se força e deslocamento têm mesma direção e sentido, o trabalho é maior que zero. Se força e deslocamento têm mesma direção, porém sentidos opostos, o trabalho vai ser menor que zero. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender? Eu entendi, professor. Ô, Bruna, eu estou esperto aqui com o chat, tá? Pode mandar para mim. Beleza. Show. Então agora a novidade começa aqui, né? As coisas novas para vocês começam aqui. A gente tem, então, o trabalho da força elétrica, né, que a gente pode definir o trabalho da força elétrica. Eu vou pegar aqui, ó, duas cargas positivas, uma carga Qzão e uma carga Qzinha aqui, ó. As duas são maiores que zero, tá? As duas são positivas. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa carga do ponto A e vou levar ela para o ponto B. Aqui, gente, desculpa, eu não comentei, eu tinha comentado em sala, que esse trabalho aqui, a gente está mexendo, essa energia, a gente está mexendo com energia de forças conservativas. O que seriam essas forças conservativas? São aquelas forças que independem do caminho
o trabalho vai depender só da posição final e da posição inicial. O caminho que eu fizer aqui para tirar de A e levar em B não importa. Isso que é o trabalho de uma força conservativa, tá? Eu poderia ter pegado esse corpo de massa M do ponto A e ter feito isso aqui, ó, com ele, ó. Pronto. Chegou aqui. O trabalho vai ser o mesmo. Beleza? Isso é o trabalho de uma força conservativa. Aqui eu vou pegar essas duas cargas, vou pegar a carga em azul, vou tirar ela do ponto A e vou levar para o ponto B. Fazer isso aqui, ó. Quando a gente faz isso, se tem força, a gente sabe que tem força elétrica envolvida aqui, né? Se tem duas cargas, tem força elétrica. E teve deslocamento de uma das cargas, tem força, tem deslocamento, então a gente sabe que tem trabalho. A gente define esse trabalho, ó. A gente teve esse deslocamento aqui. A gente sabe que o potencial elétrico é a energia potencial dividido pela carga. Isso aqui a gente viu numa aula lá atrás, quando a gente definiu o potencial elétrico. O trabalho, pessoal, é uma energia, tá? Isso que a gente pode definir dessa forma aqui, ó. Energia potencial e trabalho são energias. E aí, olha só, se eu isolar a energia potencial, o que está dividindo, em vez da divisão, multiplicação. Então, a gente chega na expressão que a energia potencial, ou seja, o trabalho, é a carga, essa carguinha de prova aqui, esse Qzinho, vezes o potencial elétrico. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Bruna, Jennifer. Tudo sim, professor. Beleza, show de bola. Então, e agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode relacionar o trabalho com o potencial. Como que a gente pode fazer isso? Ó? Fazer o seguinte, ó. O trabalho da força elétrica, vou calcular agora, gente, o trabalho da força elétrica desse ponto aqui, ó, de A até B, daqui até aqui. Esse é o cálculo que eu vou fazer agora. Tá? O trabalho da força elétrica é menos a variação da energia potencial elétrica. Estou pegando aqui o trabalho da força elétrica de A até B. Beleza. Vou só substituir, abrir aqui o delta. O delta não é final menos inicial? Então, o final é onde eu cheguei, que foi em B, e o inicial é de onde eu saí, que foi A. Então, ficou final menos inicial. Beleza? Só tirei esse delta aqui, ó. O delta eu abri aqui, ó. Delta qualquer coisa, vamos pegar aqui delta x. Vai ser o x final, que o meu final lá é o ponto B, menos o x inicial, que na minha situação é o ponto A. Sempre que a gente tiver o delta é final menos inicial. Isso aqui é questão de notação, pode colocar final inicial. Eu poderia ter colocado, ao invés de A e B, final e inicial aqui. Beleza? Então, olha só, aqui aparece um sinal negativo que vem de menos da variação da energia potencial elétrica. Eu vou jogar esse sinal negativo aqui para dentro. Como que a gente pode jogar esse sinal negativo aqui para dentro? A gente sabe que a energia potencial, que a gente viu no quadro anterior, é Q vezes V. A energia potencial é Q vezes V. Vou pegar essa energia potencial, que é Q vezes V, vou substituir aqui, ó, vai ficar QVB, e aqui vai ficar QVA. Vai ficar assim, ó. O trabalho da força elétrica de A até B é menos QVB menos QVA. Agora, tem o Q aqui, e a gente tem Q aqui, a gente pode colocar esse cara em evidência. Né? Eu posso jogar ele lá para fora e distribuir esse sinal negativo aqui dentro. Ó. Se eu fizer mais, desculpa, se eu fizer menos com mais aqui, o VB vai ficar negativo. E se eu fizer menos com menos do VA, vai ficar positivo.
Então, isso aqui vai ficar basicamente VA, ficar praticamente VA menos VB. E a gente tem um Q ali fora multiplicando. Isso aqui é porque eu distribuí o sinal negativo ali dentro. Então, a gente fica, ó, o trabalho da força elétrica de A até B é QVA menos QVB. Como aparece o Q dos dois lados, a gente pode, em VA e em VB, a gente pode colocar em evidência. Então, o trabalho da força elétrica de A até B é Q vezes VA menos VB. Essa é a definição de trabalho em função do potencial elétrico. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender? Bruna, Jennifer, Mariana já me deu um feedback aqui. Sim, professor. Show de bola. Show de bola. Então, a gente agora consegue calcular o trabalho da força elétrica de A até B, que é Q VA menos VB. Beleza. Tranquilinho. Então, a gente pode pensar o seguinte agora, ó. Eu tenho aqui essa linha de força. Aqui eu tenho uma carga positiva. A gente sabe que se a gente tem essa linha de força, eu tenho um corpo que eu não preciso conhecer a geometria dele, que é positivo, e aqui negativo. Isso porque eu sei o sentido da linha de força, nesse caso aponta para a direita. E aí, olha só, pessoal, eu estou segurando essa carga aqui, ela está vibrando, ela está tremendo, ela está doida para sair dessa posição. Se eu soltar essa carga, ela vai tender a ir para que lado? Para o lado negativo, professor? Isso. Ela vai tender a ir para a direita, né? Se eu soltar ela, ela vai tender a ir para a direita. Mas eu vou fazer diferente. Vou olhar para ela e falar, você quer ir para a direita? Mas eu vou fazer diferente, eu vou te levar para a esquerda. Pegar esse cara, ao invés de levar ele para a direita, vou levar ele para a esquerda. O que que vai acontecer? Pô, a gente tem a força elétrica sobre essa carga, a força elétrica resultante para a direita. E o deslocamento está acontecendo para a esquerda. O que que acontece se eu calcular o trabalho da direita para a esquerda? Esse trabalho é um trabalho positivo ou negativo? Isso, muito bem. A Mariana já me respondeu aqui. A Mariana disse que esse trabalho é um trabalho negativo. Por que que ele é negativo? Porque a força elétrica resultante, tá? A força desses dois corpos nessa carga, está apontando para a direita. Só que o deslocamento, ó, para a esquerda, o ângulo entre força e deslocamento é π, que é 180 graus, e aí, quando a gente calcula o trabalho vai ser um valor que vai ser menor que zero. A tendência dessa carga era ir para a direita. Então, o que que a gente pode concluir? A gente tem aqui um movimento espontâneo e um movimento forçado, ou deslocamento forçado. O movimento ele vai ser espontâneo, pessoal, quando o trabalho for maior que zero. A gente classifica o movimento dessa forma. O movimento espontâneo é aquele em que o trabalho é maior que zero. Já o movimento forçado é aquele em que o trabalho é menor que zero. Nesse caso aqui em cima, a tendência da carga era ir para a direita e eu puxei ela para a esquerda. Esse movimento é um movimento espontâneo ou um movimento forçado? Exatamente, porque o trabalho é menor que zero. Aqui. Tudo bem? Então, se aparecer movimento espontâneo, movimento forçado para vocês, é só analisar o trabalho. Se o trabalho for maior que zero, opa, movimento espontâneo. Então, está tudo ajudando, né? Está tudo contribuindo. Se o trabalho for menor que zero, o movimento é forçado. Meninas, eu vou dar um tempinho para vocês, de 2, 3 minutos, para vocês tomarem uma água, um café, e já já a gente volta com a próxima aula. A gente vai continuar daqui, beleza? Aí vocês podem entrar no Beleza. Meet, que eu compartilho o link lá. Tá bem, professor. Ou
Beleza?